Bom, iniciando a gravação, pessoal, continuando o nosso sistema endócrino, hoje a gente vai começar com o timo. Timo, basicamente, pessoal, é uma glândula que a gente, de certa forma, ela funciona principalmente na nossa infância, no início da juventude ali. E em alguns adultos, porém, essa glândula ela vai regredir tanto, pessoal, que chega até a desaparecer. Ela tem um papel muito importante, porque ela funciona na produção do linfócito T. É um dos percussores dos anticorpos, então está muito relacionado com o nosso sistema imunológico, tá bom? Então, basicamente, o nosso timo, ele tem a grande importância naquela fase, né, imunológica no início da nossa vida. Ok? É um papel fundamental, certo? Bom, aí nós vamos para a parte dos nossos hormônios da suprarrenal, né? Ou glândulas adrenais, certo? Para quem já trabalhou com a parte de funções vitais, a gente viu muito essa glândula, porque trabalhamos a parte do funcionamento cardíaco, né? Então, a gente voltar aqui agora com ênfase, né, na parte hormonal, vamos agregar algumas outras questões aí das áreas de vocês também, tá certo? Então, pessoal, aqui nós temos as glândulas, os hormônios à base principalmente que secretam a parte cardíaca, os hormônios estressantes, e tem um papel fundamental em outros aspectos fisiológicos, tá? Por exemplo, nós temos aqui a camada cortical, que vai produzir principalmente a parte dos hormônios corticosteroides, né? Para quem lembra um pouquinho dessa parte corticosteroides, é a nossa básica principal, que trabalha com a parte mineral e da parte de glicose também, tá? Então, essa parte da camada cortical, pessoal, nós vamos trabalhar esses hormônios ligados principalmente à parte de substratos e alguns nutrientes, que tem algum funcionamento importante em outros órgãos, tá? Por exemplo, a mineral corticoide, ou chamado principalmente somente de aldosterona. Pessoal, a aldosterona, ela controla taxas de sódio e potássio. A aldosterona, juntamente com o hormônio antidiurético, a vasopressina, é um dos meus dois hormônios que são responsáveis pelo nosso controle do nosso volume plasmático. Alguém me chamou? Não. Então, pessoal, são hormônios que ajudam a gente a não ficar desidratado, tá certo? Veja bem, vocês quando consomem pouca água, por exemplo, a sua micção, a sua cor da sua urina, ela vai ficar o quê? Mais amarela, não é isso? Por que isso aí? Porque quando o nosso volume plasmático está baixando demais, pessoal, ou seja, está baixando o nível de água, o que acontece? A própria suprarrenal vai secretar hormônio que vai agir lá nos rins e vai o quê? Tentar ao máximo reter a nossa água corporal, tá bom? Mas para isso ela vai ter que elevar o quê? A retenção de sódio pelos rins e, por outro lado, ela vai acabar excretando potássio, tá? Por isso que o nosso organismo, ele vai ter o quê? Uma liberação de urina mais amarela, né? Dessa cor mais forte. Por quê? Seu volume de água, seu volume plasmático está o quê? Diminuindo. Então, o seu corpo ele precisa ter uma reação fisiológica hormonal, nesse caso aqui, para poder o quê? Reter maior quantidade de líquido corporal, tá bom? Então, acaba eliminando potássio demais, né? E sua cor vai ficar, a cor da sua micção vai ficar mais amarela. Um outro hormônio que basicamente regula principalmente a parte do metabolismo de carboidratos e proteínas, pessoal, o nosso hormônio do estresse, né? Aqui a gente vai entender um pouquinho que existe aquela frase, estresse engorda, né? Aquela questão. De certa forma, o estresse, pessoal, tem dois lados,
né? A gente não pode criticar o lado estressante, né, do corpo, porque a gente precisa também de estresse para desenvolvimento fisiológico. Então, nós vamos discutir esses dois lados, sendo positivo e negativo em relação ao estresse. Então, esse hormônio chamado de cortisol, pessoal, ele está ligado também pela nossa parte anti-inflamatória, né? Porque quase todos os agentes estressores do corpo geram inflamação. Então, nós precisamos desse hormônio, que, de certa forma, ele tem a função anti-inflamatória também, ok? Inclusive, quando você lê corticoides, né? Já lembra um pouquinho, dá para relacionar aquelas medicações antialérgicos, anti-inflamatórios, também tem a base dos corticoides, que funcionam desta forma, tá bom? Então, pessoal, vamos colocar alguns mecanismos estressores, né? Que causam estresse no seu corpo. Vamos lá, doenças, infecções, todas elas são agentes estressores do seu corpo. Ah, professor, às vezes quando eu estou com infecção, por exemplo, a minha temperatura também aumenta, né, da febre. Vem cá, essa questão aí do aumento da temperatura, pessoal, isso aí já é um dos mecanismos, tá? É um dos mecanismos de defesa do seu corpo. O seu corpo também está te avisando, ó, tem alguma coisa errada, está acontecendo aqui, entendeu? Então, o que ele se eleva, pessoal? Principalmente, vai ter vários aspectos, anticorpos em si, ele vai aumentar, acelerar o metabolismo, tá? Essa atividade enzimática, ela precisa ser aumentada, sua temperatura vai ter um aumento, né? Você começa a elevar, mas a febre mesmo, ela é considerada a mesma a partir de 37,8 graus, tá? Corporal, evidentemente. Então, nós vamos ter, e nada mais nada menos, um aumento da temperatura, porque meu corpo já detectou uma presença ali de um corpo estranho, seja vírus, seja bactéria, e aumentou, acelerou. Tá? Isso causa um efeito estressor no seu corpo. Tanto é que a maioria das vezes também você acaba perdendo muito líquido, você perde peso corporal, né? Dependendo da situação que você viveu aí, desse processo de infecção que houve, ou uma outra patologia, tá bom? Então, isso acaba acelerando também o processo metabólico, gasta muita energia também para saturar, para resolver o problema fisiológico aí, tá bom? Então, já sabemos que você não engordou por esse agente estressante, né? Apesar que secretou também cortisol em você. Vamos lá. Existe também o estresse, que vocês estão aí cada dia mais estressados. Eu não sei porque que esse pessoal novo anda tão estressado assim, tá certo? Mas está acontecendo demais, né? O dia que tiver que pagar muito boleto, por si só, um monte de filho para criar, marido ou esposa para cuidar, casa, nossa senhora. Então, pessoal, o que vai acontecer? Ainda tem que estudar e trabalhar, continuar, viu, pessoal? Então, um outro agente estressor é a parte do fator psicológico. Lembramos que certas situações aí no seu dia a dia pode ser estressante para você, mas para outro não. Tá? Tem gente, por exemplo, que adora assistir a aula live, assim, aula síncrona. Para outros, é um efeito. Tem gente que até dorme, entendeu? Eu estou vendo você dormindo aí. Ok? Então, tem outras pessoas, pessoal, que estressam com essa forma, tá bom? Tem gente que estressa numa sala de aula, tem gente que não, que adora uma sala de aula, e por aí vai. Então, esses fatores estressantes da parte perceptiva, cognitiva, vai variar de pessoa para pessoa. Agora, vamos lá. Vamos imaginar uma situação, tá? Domingo, 5 horas da manhã, vocês vão levantar para a gente fazer uma live, estudar aqui. O que vocês acham? A maioria, eu tenho certeza, 5 horas da manhã no domingo, né?
vai levantar aí, quando o despertador tocar, vai quase jogar na parede, estresse, né? Vai xingar o professor e tudo mais. Aquele mimimi todo. Mas vamos lá, vou mudar a nossa aula. Nós vamos ter uma aula presencial. 5 horas da manhã, na verdade, nós vamos para a praia, passar uma semana na praia por conta do professor. Tem gente que nem vai dormir. Tem gente que vai acordar antes do despertador e vai acordar numa alegria. Foi 2 efeitos estressantes do seu corpo, porém o que aconteceu? Um foi recebido de forma positiva e o outro não. Mas são efeitos estressantes. Os dois causaram, os dois aumentaram o nível de cortisol do seu corpo. Ele também é chamado de hormônio da vigília. Sabe aquelas noites lá, quando você está, por exemplo, está devendo demais, né? Está lá, não sei, brigou aí com o crush aí, tá certo? Alguém curtiu a foto do seu crush ou da sua crush aí, entendeu? Menstruação está atrasada, e aquelas coisas todas que faz a pessoa ficar sem dormir. Então, pessoal, isso eleva esse hormônio cortisol. Basicamente, é o nosso hormônio da vigília. Ele tem um efeito antagônico ao nosso sono. Ele tem um efeito antagônico na parte da nossa endorfina, da serotonina, que são reguladores, principalmente, da nossa parte do sono, tá? Inclusive a nossa melatonina, que a gente estudou na aula passada, tá? Então, esse hormônio aí, pessoal, quando é em níveis fisiológicos mais baixos, mais brandos, pessoal, ele tem uma importância muito grande, né? Para deixar o nosso corpo mais ativo durante o dia a dia. A gente, por exemplo, precisa ter um corpo mais ativo, né, durante o dia a dia para realizar nossas atividades, tá certo? Então, o nosso hormônio da vigília agora, se a gente começa a ficar estressado todos os dias por vários fatores, né, envolvendo a sua vida pessoal, profissional, enfim. Então, níveis altos desses hormônios, pessoal, se elevam cronicamente, começa a afetar certo metabolismo principalmente de quê? Carboidratos e proteínas. Né? Então, a gente vai ter o quê? De certa forma, nós vamos ter uma diminuição da nossa capacidade de metabolizar nutrientes. Quando a gente começa a ter dificuldade de metabolizar esses nutrientes, pessoal, a gente vai ter o quê? Um acúmulo de gordura, tá certo? Aquele triglicerídeo lá vai ser aumentado. Então, de certa forma, ele está contribuindo para o seu ganho de peso, está contribuindo também para a sua retenção líquida, porque às vezes você não está engordando. Engordar é ganhar gordura, mas você está ganhando peso porque está retendo muito líquido, tá bom? Por exemplo, mulheres naquela semana, aquele período ali, né, período feminino, TPM e tal, o que acontece? Além de outros hormônios básicos, né, sexuais femininos, se eleva também o cortisol. Por isso que às vezes a mulher acaba retendo muito líquido aí, nessa fase, tá certo? Mas depois ela diminui, tá bom? Então, pessoal, essa aí é a parte do cortisol. Alguma dúvida em relação a essa parte do cortisol aí, pessoal? Me chama no microfone, essa parte do estresse. Alguém? Não? Tá. Qualquer coisa vai colocando as perguntinhas aí no chat, pessoal. E aí depois a gente, terminando essa parte aqui, a gente vai visualizar lá. Porque agora eu não posso visualizar. Professor, Oi. O carbonato de lítio, na verdade o lítio é tipo um sal, não é? Espera aí, eu não entendi sua pergunta. O lítio, ele é um sal, não é? Aquele remédio que toma e tal. Lítio é o princípio ativo? Sim, é uma substância lá da tabela periódica, sabe?
Eu tenho que Eu queria confirmar, saber não se... lembrar, porque o lítio... Não, eu não estou Pois lembrando é, sobre o lítio, se eu posso afirmar se ele é um sal ou não. eu queria depois saber se ele faz reter líquido também. Ele é utilizado para... Aí eu posso tentar fazer uma ligação. Qual que é o objetivo desse princípio ativo deles? Você lembra? Lembro. Para qual objetivo é? Ah, ele ajuda... Ele é um medicamento que ajuda no transtorno bipolar, depressão, algumas coisas assim. Olha, é difícil afirmar. Eu penso que não vai ser propriedade de sal, não, tá bom? Mas a questão é o seguinte: quando essa área, medicações em si, para ansiedade, seja o que for, ou seja, para diminuir esses fatores que envolvem o fator psicológico ou o fator fisiológico, pessoal, eles acabam afetando o metabolismo em geral. Tá? Então, assim, pessoas muito ativas, muito ansiosas, o que acontece? Toma certos princípios ativos para diminuir o metabolismo, alguns aspectos do metabolismo dessa pessoa. Tá? Inclusive, quando você diminui o metabolismo da pessoa, você diminui também o poder de gasto energético, diminui a eficiência que o corpo tem de gastar energia na sua funcionalidade. Tá bom? E isso pode depois alterar também, para influenciar também na sua massa corporal, tá bom? Qualquer medicação que vai afetar seu sistema nervoso para diminuir o metabolismo, consequentemente, você vai aumentar a probabilidade de ganho de peso, ok? Ok. Igual o Rivotril, professor. Oi? Igual o Rivotril. Sim, com certeza. Mas, tranquilo aí ou tem mais perguntinha do estresse? Tranquilo. Bom, pessoal, vamos para os hormônios sexuais agora, da parte dos androgênios, progesterona e estrogênio, tá? Ela faz parte também do fator estimulante, mas eu quero discutir essa questão dos sexuais quando a gente chegar lá nas gônadas específicas, tá? Quando a gente chegar lá na parte dos testículos e dos ovários, tá, ok? Então, deixa essa parte aí dos hormônios sexuais, porém faz parte, é percussora também deles, tá? A nossa glândula suprarrenal, ok? Agora vamos para a camada medular, porque a suprarrenal, pessoal, ela tem duas camadas, tá bom? Que envolve a camada cortical e a parte medular, tá bom? Essa parte medular, esses hormônios, pessoal, são principalmente ligados ao nosso sistema nervoso autônomo, tá? Eles produzem, por exemplo, mediadores químicos do nosso sistema nervoso, a parte do autônomo. Então, nós estamos falando das nossas catecolaminas, tá? Esses hormônios cardíacos, eles são secretados lá nos nossos rins, né, acima dos nossos rins, e vão ser utilizados lá no nosso sistema cardíaco, né? A adrenalina responsável principalmente pelo aumento da contração cardíaca, né? A força de contração cardíaca, ela tem uma grande atividade na queima de glicose também. Quando você tem altos níveis de adrenalina secretada no seu corpo, você tem também um grande aumento de quê? De gasto de glicose. Tanto é que todo evento, pessoal, todo evento que você tem de estresse, por exemplo, quando você está estressado, né? Aquele momento que você está com estresse, gente aí começa até a tremer. Por que você está tremendo nesse estresse? Existe aqueles dois lados, né? Às vezes está tremendo numa situação de perigo, às vezes está tremendo numa situação emocional, né? Vocês lembram lá o dia do primeiro beijo de vocês? Todo mundo tremeu, não tremeu? Aquilo lá, na verdade, é um estresse emocional, né? Você tremeu por excesso de adrenalina, tá certo? Você tremeu também naquele dia que estava perigoso, sentiu-se em perigo, você também tremeu. O que é esse tremor? É excesso de adrenalina. Né?
esse excesso de adrenalina faz você o quê? Ter que compensar, que a gente já discutiu muito, principalmente em funções vitais, pessoal, mas só fazer uma ligação aqui, tá bom? Você precisa compensar com uma contração muscular esquelética, né? Ou você corre ou você abraça de alguma forma, mas você tem que compensar com ação de muscular esquelética. Por isso está tremendo, excesso de adrenalina. Agora, passou esse evento, pessoal, esse evento de perigo, esse evento aí deu tudo certo lá no primeiro dia e tal. O que acontece? 15, 20 minutos, 30 minutos depois, a gente tem aquela vontade tão grande de comer carboidrato, doces ou massas, né? Se a gente passar um carrinho de picolé, a gente pula lá dentro, de sorvete. Então, pessoal, por quê? Porque secretou muita adrenalina e a adrenalina acaba o quê? Quebrando, metabolizando muita glicose, principalmente a corrente sanguínea. Tá? Então, o nosso corpo ele pede para repor. Entendeu? Ninguém passa por um estresse aí, vou lá comer uma folha de alface. Ninguém tem essa vontade. Tá bom? Vai lá no carboidrato, porque abaixou muitos níveis de glicose do corpo. Tá? É também chamado de epinefrina. E nós temos também a noradrenalina. A noradrenalina já tem um efeito principalmente responsável pelas nossas contrações, dilatações de vasos sanguíneos, fazer uma regulação ali da nossa pressão arterial também. Então, eles têm que andar paralelamente, né, esses dois, para fazer um trabalho cardíaco, para nos manter, claro, para nossas funções vitais funcionando. Né? Bom, pessoal, e nós temos que fazer também uma ligação entre esses hormônios do estresse e os cardíacos, porque eles estão trabalhando de forma conjunta. Né? Toda vez que você está estressado, por exemplo, você tem o quê? Um aumento também desses hormônios cardíacos. É isso? E vice-versa. Então, esse efeito, esse momento estressante que você tem, principalmente o fator nervoso, né, estresse psicológico, você tem também um aumento dos hormônios cardíacos. Tá? Então, nós temos que fazer esse paralelo aí. Ok? Bom, a ação da adrenalina e noradrenalina, só para a gente deixar aqui escrito para vocês, tá bom? Para depois vocês estudarem. Ação cardiovascular e respiratória. A cardiovascular a gente já discutiu. A respiratória é principalmente aquela parte da broncodilatação, pessoal. Aquela dilatação dos brônquios. Quando você precisa, por exemplo, existe um aumento da frequência cardíaca, você tem um aumento também de consumo de oxigênio. Então, essa adrenalina ela tem que funcionar lá no meu sistema respiratório, principalmente para ter o quê? Uma expansão dos brônquios, uma dilatação, para aumentar minha captação de oxigênio. Tá certo? Glândulas endócrinas, músculo, tecido adiposo e além de estímulos emocionais também. Certo? Então, aqui deixei para vocês a parte da aldosterona, dessa regulação aí do sódio, do potássio, né, regulação do volume plasmático, o líquido, né, corre nas nossos vasos sanguíneos e a pressão arterial. O nosso cortisol e os esteroides sexuais da parte de androgênios e estrogênios. A aldosterona, a parte de concentração do potássio. Na verdade, eu expliquei tudo para vocês, né, falando sem passar o slide. E aqui está a parte escrita, esquematizada, que quando vocês pegarem depois o slide para estudar, vai ficar mais tranquilo para vocês, tá bom? Deixei também a parte como funciona a manutenção e a parte do cortisol, tá bom? Pessoal, vocês já, por exemplo, vamos entender aqui como funciona nossa parte hormonal, nosso funcionamento, quando você tem o quê? Passa um período aí sem se alimentar. Né? Então, nós vamos ter principalmente a ação do cortisol também, tá bom? Vocês já perceberam que no momento que você está estressado, tá certo? Aquele momento do estresse mesmo, tá certo? Você não sente fome, entendeu? Então, ele tem essa relação também
Ok? Agora, passou o estresse, aí sim, mas no momento do estresse ali você não sente fome. Às vezes você está estressado porque está com fome. É diferente quando você está naquele momento, você está correndo de um ladrão na rua. Você lembra de estar com fome? Eu quero ir, para um pouquinho aí que eu vou comer. Não, você não tem essa sensação, tá certo? Então, nós temos que ligar, pessoal, principalmente o nosso hipotálamo, né, que é o nosso controle principal da parte emocional aí, tá bom? Que tem uma ação direta com a hipófise anterior, que vai secretar o nosso ACTH, né? ACTH é o nosso estimulante, tá? Estimulante do córtex adrenal, ou seja, vai estimular a nossa glândula suprarrenal a liberar o cortisol. Então nós temos um centro nervoso emocional, que é a parte do hipotálamo, que ele tem um direcionamento de controlar a nossa emoção, secretando um estimulador, o ACTH, que vai o quê? Estimular a nossa parte da glândula adrenal, para liberar esse cortisol. Então, o cortisol ele favorece a degradação de proteínas teciduais, né? Ou seja, pessoal, o estresse faz você degradar proteínas, né, teciduais ao longo de um jejum prolongado, tá bom? Por isso que essa questão, até que depois a gente vai ter algumas questões relacionadas à parte da parte alimentar, é claro, essa ligação, pessoal, porque tá essa modinha aí de jejum intermitente. Então, isso não é para todo mundo, tá bom? Porque passar 16 horas sem se alimentar, você começa o quê? A degradar proteínas teciduais, né? Ou seja, gliconeogênese, você está produzindo glicogênio, só porque é o quê? A base de proteína. Então, e não é um músculo, ou seja, músculo, pessoal, e não é um benefício para o nosso corpo, fisiologicamente, em vários aspectos, degradar a musculatura, tá bom? Nós temos que pensar, hoje nós somos jovens, né, vocês, né, o corpo aqui já está quase quarentão, então, vocês hoje estão aí, jovens e tudo, mas você tem que pensar como é que vai ficar seu corpo, principalmente da parte muscular, dos 40, 45 em diante. O que você está fazendo hoje vai refletir lá na frente, depois dos 40, 45 anos. Como é que você tratou o seu corpo hoje? Certo? Então, trate com carinho, tá bom? Então, essa parte do jejum prolongado aí, não vou entrar em mérito sobre o intermitente, se ele é bom, para quem, isso aqui hoje não, tá bom? Então, já sabe que favorece o quê? A degradação de proteínas, certo? Porque elas ficar muito tempo sem se alimentar, você já sabe que seu corpo vai alimentar de você, principalmente seus músculos. Existe um estímulo hepático de enzimas para a síntese de glicose, que precisa de um estímulo lá no seu fígado, né? Essa ação das enzimas para poder metabolizar, sintetizar a glicose, principalmente que nós também temos a parte de gordura no fígado, nós temos a parte de glicogênio estocado no fígado. Existe uma mobilização de ácidos graxos livres do tecido adiposo, ok? Ácidos graxos é o quê? São subprodutos, pessoal, de lipídio, né? Então, são as nossas moléculas, substratos energéticos à base de lipídio, ok? Que está lá dentro do nosso tecido adiposo, junto com triglicerídeos e tudo mais, tá? E olha a outra ação do cortisol, bloqueia a entrada de glicose nos tecidos. Isso é muito perigoso, porque se ela bloqueia a entrada de glicose nos tecidos também, pessoal, quer dizer que minha glicemia, ela tende a quê? Aumentar. E eu vou colocar pouca reserva de quê? De glicogênio estocado. Tá bom? Eu vou estocar pouco glicogênio nessa relação, tá certo? Então, olha o tanto que o seu cortisol, ele tem uma grande importância no seu aspecto metabólico, aí, principalmente durante um jejum. Bom? Ok, vamos para as perguntinhas aí. Nossa, tem tanta pergunta aqui, vamos lá.
Vejo que muita gente aí é estressada. Professor, o que acontece quando não há produção e a liberação de cortisol? Olha, hoje a indústria farmacêutica, ela tem, né? Ela tem nossos hormônios sintéticos aí produzidos, então nosso corpo, quando tem uma deficiência de algum hormônio, tem que entrar, né? Tem que entrar com a reposição hormonal, ok? Então, praticamente quase todos os hormônios já tem nós temos a nossa base sintética para repor, ok? Eu só explico o efeito do cortisol. Era essa pergunta? Desculpa, era essa a resposta que você queria ou que ela ficou um pouco ambígua, né? Tá? Mas eu vou responder das duas formas. Professor, quando acontece que não há produção e liberação de cortisol, agora a gente vai haver reposição farmacológica. Agora, como é um hormônio, principalmente que utiliza a base anti-inflamatória do nosso corpo, vocês viram aí que são responsáveis por diversas situações metabólicas, tá bom? Inclusive, o nosso metabolismo em si é o nosso hormônio da vigília, então a tendência é que a gente vai ter uma dificuldade até no processo de atenção, o nosso processo de manter acordado, alguns processos da parte de nutrientes. Então, a gente vai ter muita disfunção em vários aspectos fisiológicos, tá bom? Essa não produção do cortisol. Vamos lá. Uma pergunta aqui em relação ao cortisol sobre os lisossomos. Tem essa pergunta. Hoje eu respondi ela. Tá? Vai lá e pesquisa quais as principais funções do lisossomo. É digestão de quê? Entendeu? Vai ter uma digestão de alguma molécula de nutriente lá. Já respondi essa pergunta aí hoje, mas não liguei com o lisossomo. Mas quando você pesquisar a função do lisossomo lá, você vai entender com essa aula. Mais perguntinhas, pessoal, no microfone?